Bom dia, pessoal do segundo ano. Bom, essa vai ser a nossa primeira videoaula, certo? Uma experiência nova para vocês e também para mim, ok? Bom, então vamos começar. O conteúdo que nós vamos ver é esse aqui: a economia colonial no Brasil, certo? Economia colonial no Brasil. Esse conteúdo vocês vão estar encontrando na página 59 e 60 do livro de vocês, certo? Então, vamos aos pontos importantes. O que é importante a gente saber logo no início? Como vocês já sabem, o descobrimento aconteceu em 1500. O descobrimento, pessoal, o momento em que os portugueses vieram para as terras brasileiras foi em 1500. Porém, a sua colonização só aconteceu em 1530. Por que esse intervalo de 30 anos? Por que isso aconteceu? Bem, como eu já tinha explicado a vocês algumas vezes, os portugueses eles precisavam ganhar, de certa forma, a confiança dos indígenas para que esses pudessem fazer as coisas para eles, certo? Quando essa confiança foi bastante aprofundada, os portugueses viram aí, em 1530, a oportunidade de estarem ocupando aquela nova colônia, ok? Porém, essa economia colonial, ela passaria por 3 desafios, como vocês podem ver aqui, 3 desafios. Que desafios eram esses? Primeiro, para poder colonizar o território, eles precisavam, para colonizar e também para desenvolver essa economia, eles precisavam de 3 coisas: o produto, o capital e a mão de obra. E aí eles ficaram pensando, como é que nós vamos desenvolver essa economia aqui? O que esse território tem de tão importante que possa nos auxiliar nesse processo de economia colonial? Foi então que eles se deram conta que o Brasil tem uma coisa abundante, e que isso favoreceria nessa questão do produto. O que é essa coisa abundante que as terras do Brasil têm, pessoal? Nós temos terra, ou seja, nós temos terras abundantes. O Brasil é uma colônia, no caso era uma colônia, onde as terras eram vastas. Então, eles começaram a pensar no seguinte: qual produto que nós poderíamos usar, levando em consideração as terras que eram abundantes? O produto que eles escolheram foi a cana, que no caso serviria para produzir o açúcar, certo? Então, eles já tinham solucionado o primeiro dos 3 desafios, que era o produto, certo? O segundo desafio seria o capital. Afinal de contas, para você produzir, para você investir na lavoura de cana-de-açúcar, para produzir o açúcar, você ia precisar de capital, ou seja, você ia precisar de dinheiro. Quem ia financiar toda essa operação? De início, quem financiou tudo isso foram os comerciantes, certo? Os comerciantes foram os que iniciaram com esse capital, certo? Logo em seguida, quando a produção da cana-de-açúcar já estava no seu auge,
Então a própria colônia começou a se bancar. Mas antes disso, esses comerciantes, que podiam ser comerciantes portugueses, podiam ser comerciantes holandeses, podiam ser comerciantes de outras terras. Enquanto a colônia não se sustentasse, esses comerciantes investiram no cultivo da cana-de-açúcar. Muito bem, resolveram 2 dos 3 desafios da economia colonial, mas ainda faltava um, que era a mão de obra. Quem ia trabalhar nessas terras, pessoal? Os portugueses? Os portugueses iam trabalhar na própria terra? É claro que não. Como nós estamos falando de uma época em que a escravidão era permitida, então a mão de obra utilizada nesse tipo de estrutura econômica que nós estamos vendo, a mão de obra que vai ser utilizada aqui é a mão de obra escrava. Pois é, a mão de obra que seria usada nessa estrutura aqui da plantação de cana-de-açúcar seria a mão de obra escrava. Mas dessa vez aqui, pessoal, não seriam os indígenas que seriam. Muito bem. Então, a mão de obra que seria usada para esse tipo de atividade seria a mão de obra escrava. Só que no caso, a escravidão aqui que nós estamos falando, pessoal, não seria mais a escravidão indígena. A partir desse momento, os portugueses começariam a trazer os africanos. Por que que eles trocaram a mão de obra dos indígenas pela mão de obra dos africanos? Primeiro, porque eles sabiam que essa questão de plantação era um trabalho bastante pesado e os indígenas, por não estarem acostumados a esse tipo de trabalho, eles não iriam render o que os portugueses estavam querendo. E os africanos, por serem mais fortes fisicamente, se davam melhor com esse tipo de trabalho, certo? Então, aqui nós já estamos vendo os 3 desafios da economia colonial solucionados. A partir desse momento, os portugueses já tinham o produto, que é a cana, para produzir o açúcar, o capital, que era o dinheiro que foi fornecido inicialmente pelos comerciantes para a criação dos engenhos, que era onde essa cana seria processada para fazer o açúcar, e temos a mão de obra, que era a mão de obra escrava, ou seja, no caso a mão de obra escrava dos africanos. E lembrando uma coisa importante, pessoal, todo esse processo aqui da economia colonial era uma economia voltada para o mercado externo, certo? Ou seja, tudo que era produzido no Brasil colonial, no caso, no Brasil colonial, tudo que era produzido aqui era visando o mercado externo, ou seja, era mandado para fora, certo? E isso, pessoal, resumidamente falando, foi o início da economia colonial, certo? Então, qualquer dúvida, mais uma vez, vocês podem ir na página 59 e 60 do livro de vocês, que lá tá tudo explicado de forma detalhada, ok? Repetindo que, mais uma vez, eu vou estar no privado, caso alguém tenha alguma dúvida e queira perguntar. A atividade dessa nossa aulinha eu vou deixar especificada no plano para vocês, certo?
Bons estudos e tchauzinho!